Pedro fora da temporada. Pedro lesionado, infelizmente está fora da final e fora do Campeonato Brasileiro. Aparentemente Pedro só volta em 2026. Notícia ruim para a torcida do Flamengo, não era o que nós esperávamos. Aparentemente acelerou demais a volta e acabou lesionando a coxa. O braço não é o problema, o braço estava no tempo de recuperação, mas agora a lesão na coxa parece ser mais séria. Bom, agora a gente precisa entender, o Pedro já está fora da temporada, então final da Libertadores já se sabe que é sem o Pedro, mas precisamos entender como o Flamengo vai se comportar nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então eu fiz um levantamento do desempenho do Flamengo até o momento no Campeonato Brasileiro sem o Pedro. Bom, sem o Pedro, o Flamengo tem 4 derrotas e aí 2 delas sem o Pedro, 2 delas com o Pedro. Tem um jogo com o Bahia que o Pedro começa e o Danilo é expulso aos 15 minutos e aí o Pedro é sacrificado, mas esse jogo conta como o Pedro tivesse participado dele, né? Participou só 15, 16 minutos e precisou sair. E aí o Bahia até inclusive faz o gol depois, né, de o Pedro já não estar mais em campo, mas 2 derrotas com o Pedro em campo, 2 derrotas sem o Pedro. O número de empates do Flamengo são 8 empates e 3 deles o Flamengo empatou sem o Pedro em campo. Então 5 empates com o Pedro jogando, 3 empates sem o Pedro jogando. Agora vamos para o número mais importante, que são as vitórias. O Flamengo tem 21 vitórias no campeonato e 8 delas o Flamengo conseguiu vencer sem o Pedro. Ou seja, mais ou menos 38% das nossas vitórias foram sem o Pedro. Então a gente tem aí 38, 40, a gente tem 62% de aproveitamento com o Pedro em campo. Então a gente vence bem mais com o Pedro em campo. Então a gente vai ter que entender esses números, como que a gente vai se comportar agora nas últimas 5 rodadas. E eu vou passar para vocês aqui o que eu imagino que o Flamengo precise nessa reta final. Então vamos lá. Para a gente entender em termos de pontuação, o Flamengo conquistou até o momento 71 pontos no campeonato e somente 27 pontos jogando sem o Pedro. Isso dá 38% de aproveitamento. Se a gente repetir os 38% agora nos últimos 5 jogos, a gente só conquista no máximo 6 pontos. E é muito pouco para conseguir sair campeão com o Palmeiras na cola. Então a gente precisa de pelo menos 4 vitórias e um empate para se garantir como campeão, para ter certeza que não depende de tropeços, porque o Palmeiras também vai dar um gás maior nesse momento. Então o Palmeiras pode tropeçar? Pode. Mas o Flamengo não pode contar com tropeço. O Flamengo precisa fazer a sua parte e sai campeão se vencer 4 partidas e empatar uma. Para isso, o Flamengo tem que melhorar muito esse aproveitamento. Então, eu peguei também o recorte dos últimos 5 jogos. Eu tirei o jogo do Sport, o 5-1 do Flamengo, Sport 1, Flamengo 5, porque esse jogo é um jogo de uma rodada bem lá no início do campeonato, é uma rodada atrasada. Peguei os últimos 5 jogos da rodada e vamos ver o aproveitamento que nós tivemos nas últimas 5 rodadas, se ele é suficiente para a gente sair campeão. Então, nas últimas 5 rodadas nós pegamos Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo e Santos. E nós tivemos 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Não é suficiente para sair campeão com esse desempenho, porque o Palmeiras pode nos passar. Então, para o Flamengo não depender de tropeços, novamente, o Palmeiras pode tropeçar? Pode. Mas para não depender do tropeço do Palmeiras, essas últimas 5 rodadas do Flamengo também não são suficientes para o Flamengo sair campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar melhorar muito o seu desempenho, tanto das últimas 5 rodadas, como o desempenho sem o Pedro. E essas últimas 5 rodadas, o Pedro participou de pelo menos uma, que foi contra o Palmeiras. Então, assim, já é até um recorte com o Pedro. E mesmo assim, não é um recorte bom para o Flamengo sair campeão. Então, o Flamengo vai precisar melhorar tanto o seu desempenho das últimas 5 rodadas, quanto o seu desempenho sem o Pedro em campo.
Então é isso, galera. A gente espera que hoje a gente já vença o Fluminense e já dê mais um passo rumo ao título, porque hoje é aquele jogo que a gente poderia até empatar, mas a gente acredita que o Fluminense vai fazer jogo duro com a gente e não vai fazer um jogo tão duro quanto o Palmeiras. Então é importante a gente vencer hoje. Até porque tem Atlético Mineiro que também tem o mesmo cenário. Fazer jogo duro com o Flamengo e fazer um jogo mais tranquilo contra o Palmeiras. São dois rivais que têm interesse em que o Flamengo não seja campeão. Então é isso. Aquele abraço, canal do Fera. Deixe seu comentário. O que você acha? O Flamengo consegue fazer 4 vitórias e um empate para sair campeão desse campeonato? Ou você acha que o negócio vai ser um pouquinho mais embolado? Um abraço, canal do Fera, tamo junto.